Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências do sexto ano do ensino fundamental. Hoje aprenderemos um pouco sobre cadeias alimentares. Vamos lá começar a nossa aula? Bom, antes de falar sobre cadeia alimentar, nós vamos falar um pouco sobre o que são os seres vivos, o que eles fazem e qual a importância deles dentro da natureza. Primeira coisa, as características dos seres vivos. Os vivos nascem, se desenvolvem e morrem. Aqui a gente está trazendo alguns exemplos. Eu estou trazendo exemplos de ovinhos de pássaros, né? E aí, logo em seguida, trazendo alguns exemplos de alguns animais, pássaros e a mamãe alimentando. Bom, dentro dos nichos seres vivos, nós temos categorias, que são os seres vivos, seres autótrofos e os heterótrofos. Os autótrofos, eles realizam a fotossíntese. Vocês lembram na aula passada que a gente tratou sobre fotossíntese e respiração celular? A gente falou um pouquinho sobre o que é o processo da fotossíntese, como que ela é feita e qual a sua importância dentro da natureza. Hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre esses seres, mas também vamos começar a englobar outros seres, tá bom? Os seres autótrofos são seres produtores, eles produzem o alimento, eles fazem a fotossíntese. Lembra quando a gente falou sobre as plantas e sobre o capim que pegava sol, produzia, e a Mumu, aquela vaquinha super legal, ela se alimentava daquele capim e também crescia forte. Então, o capim, ele representa os seres autótrofos, os seres produtores. E aí nós temos também os seres heterótrofos. Os seres heterótrofos são os seres consumidores, que somos nós, os animais, que se alimentam de outros seres vivos, né? Bom, a primeira capacidade dos seres vivos é de se reproduzir, de gerar uma descendência. Aqui eu trouxe como exemplo um pé de tomate. Todos nós, todos os dias, uns todos os dias, outros não gostam tanto, mas a gente consome frutas. As frutas contêm sementes e essas sementes são dispersadas na natureza e produzem novos indivíduos. Aqui eu trouxe como exemplo o tomate, que se a gente dispersar essas sementes no ambiente, colocar lá na terra, nem todas vão gerar novas mudinhas, mas algumas gerarão novas plantas também. Os seres vivos dependem de outros seres vivos, né? Os seres vivos dependem de fatores como luz, o ar, a água, o solo, a temperatura. Pensem comigo, nós seres humanos vivemos, no geral, em temperaturas amenas, temperaturas aceitáveis. Quais são essas temperaturas aceitáveis? São temperaturas entre 20, 35 graus, 37, 38. Aqui no Piauí, 40, 41, 42, a gente suporta. Tá? A gente suporta essas temperaturas. Ficamos felizes com o calorão de setembro do BR-Obró? Não, mas suportamos. Em um ambiente ideal, qual é a temperatura ideal para o nosso corpo? 20, 25, 26 graus do ambiente para que o nosso corpo se sinta confortável. Então, isso é uma das dependências do corpo humano. Além disso, nós dependemos da luz do sol. Se a gente fica muito tempo sem pegar sol, nosso corpo começa a solicitar algumas vitaminas que dependem da luz do sol. Do ar para respirar, da água, do solo. Por quê? Porque é o solo que produz o nosso alimento. Então, nós, seres humanos, dependemos muito desses fatores. E os outros animais, os outros seres vivos também. Já pensou se a gente coloca uma planta da Caatinga, do Nordeste, do Sertão, para uma plantinha dessa lá no Sul, lá nos Pampas, um local frio, um local que durante a noite a temperatura é bem baixa. Então essa planta ela não vai resistir muito bem a essa situação. Assim como nós, que quando vamos para um local mais frio ou mais quente, estranhamos bastante essa questão de clima, de temperatura. Vamos aqui, só um exemplo meu, pessoal. Eu saí daqui do Piauí,
fui fazer um passeio em uma outra cidade, mais frio. Todo dia eu dizia que estava com frio. E quem mora na cidade dizendo, não, tá fazendo frio não. E eu achando que estava super frio. Por quê? Porque o meu corpo não estava adaptado àquela realidade. Assim são todos os seres vivos, tá? Nós, seres vivos, temos essa dependência. Se muda um pouco a nossa realidade, fora da nossa temperatura, a gente sente bastante. E aí a gente vê as semelhanças entre os ambientes. Os ambientes não são todos iguais. Todos os ambientes têm temperaturas diferentes, umidade diferente, realidade diferente. Aqui eu trouxe alguns exemplos de ambientes, e esses ambientes são todos dentro do Brasil. Aqui eu estou trazendo a floresta amazônica, o Pantanal, o Cerrado, a Mata Atlântica. O nosso país ele é um país muito diverso. E aí também se dá a diversidade na nossa fauna e flora. As nossas plantas, elas se modificam muito e se adequam muito ao nosso ambiente. E também os animais. Por quê? Porque cada animal se adequou àquele local, se adaptou melhor àquele local. Um exemplo disso, vamos lá. Onde que a gente vê mais onça? A gente ouve falar de mais presença de animais, de onça. Geralmente fica aqui na região do Pantanal, que tem bastante, e também na região ali do início da floresta amazônica, ali próxima àquela região. Por quê? Porque fica próximo, porque a temperatura é próxima, não modifica tanto, porque os animais que estão ali para consumo dessas onças também são basicamente os mesmos. Então, tudo isso aí tem a ver, tá bom? Alguns animais eu vou encontrar na região da floresta amazônica e jamais eu encontraria ele no cerrado. Por quê? Porque a adaptação dele é para a floresta. Ele está ali na floresta, está adaptado à floresta. Mas eu nunca conseguirei vê-lo, por exemplo, no cerrado, que é um ambiente mais quente, mais seco, tá? Então tem toda essa questão. A Mata Atlântica, algumas espécies de plantas, de animais, eu nunca verei em outro ambiente. Por quê? Porque aquele ecossistema de mata, eu só tenho ali. Questão de temperatura, umidade, tipo de solo, a questão de quantidade de raios solares que chega até aquela determinada região. Então, tudo isso aí faz a modificação do ambiente. Todo ambiente tem a sua característica principal. Por exemplo, aqui no Piauí, vamos trazer para a nossa realidade. Aqui no Piauí, nós temos momentos em que o norte do estado está passando por momentos de chuva, bastante chuva, porém o sul do estado, com seca, entendeu? Então, assim, é muito relativo de cada região. Cada região tem a sua característica e, de acordo, é lógico, com as características de solo, temperatura, ambiente, incidência de calor, quantidade de água, umidade, tá bom? Vamos para o próximo slide. E aí, dentro de tudo isso, a gente já falou os seres, os tipos de seres autótrofos e heterótrofos, né? Os autótrofos são aqueles que produzem o alimento, o seu alimento. Quem são esses seres heterótrofos? Lembra que a gente falou na aula passada? Os autótrofos, perdão. Lembra que a gente falou na aula passada? Quem fazia fotossíntese? As plantas, né? As algas e as cianobactérias. Então, esses seres são considerados os seres autótrofos, eles fazem fotossíntese, eles produzem o seu alimento. Lembra lá da glicose que é produzida durante a fotossíntese? Então, essa glicose é o alimento desses seres. E temos os heterótrofos, que se alimentam desse resto, entre aspas, né? Dessa sobra de alimentos que aquelas plantas não consomem, tá bom? Então, ó, a planta está ali. Quem é o primeiro ser
heterótrofo que consome a planta? Os gafanhotos, que eu trouxe ali como exemplo. Então, o gafanhoto, ele é um heterótrofo e ele é um consumidor. Ele está consumindo aquela plantinha. Professora Micaele, eu não entendi. Como assim, produtor, consumidor? Vamos lá, rapidinho, entende comigo. Quem faz fotossíntese é autótrofo e produz o seu próprio alimento. Se eu produzo o seu próprio alimento, sou eu que faço, eu sou a primeira pessoa, né? Eu que fiz. Quem são os consumidores? São aqueles que, a partir da produção do alimento, vão consumindo. E aí, o primeiro consumidor que nós temos é o gafanhoto. Deixa eu só circular aqui para vocês. Aqui. Só um instante. Gafanhoto, eu coloquei ali o primeiro. Ficou um pouquinho feio, que eu estou me adaptando ainda, mas dá para entender. Gafanhoto é o primeiro. Quem consome o gafanhoto é o sapo. Então, o sapo é o segundo. Ih, ficou bem distante. Espera aí, só um instante. Vamos ajeitar isso aqui. Ficou feio. Pronto. O sapo é o segundo. Deixa o 2 lá, depois eu ajeito. Então, ó, a planta é o produtor. O gafanhoto, o primeiro consumidor. E o sapo, o segundo consumidor. Por quê? Porque ele já consome o gafanhoto. Aí, eu trouxe nesse slide, ficou bem cortadinho, ficou aqui embaixo, mas eu vou dizer para vocês. Nós temos dentro da cadeia alimentar os seres, que eles são chamados de seres decompositores. Quem são esses seres decompositores? Fungos, bactérias, pequenos moluscos, né? A lesma, a minhoca, elas fazem também esse papel de decomposição, tá? Esses animais decompositores, eles consomem os restos daquelas plantas, tá? Como que eu posso te dizer? A plantinha tá lá, morreu uma folhinha caiu, ficou podre. A partir daquele momento que ela caiu, ela envelheceu, caiu, os seres decompositores vão se alimentar daquela planta, daquela folha que caiu, tá bom? Ah, professora, mas não foi a folha que caiu, foi o gafanhoto, alguém passou, pisou nele e ele morreu. Pronto, os seres decompositores vão se alimentar dos restos do gafanhoto. Ah, professora, mas não foi nem a planta, nem o gafanhoto. Foi o sapo. O sapo, por algum motivo, morreu. E aí? Os decompositores vão se alimentar dos restos do sapo. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês com isso? Em toda a cadeia alimentar, os seres decompositores estão no final da cadeia. Micaele, como assim os seres decompositores estão no final da cadeia? Em toda a cadeia. Por quê? Porque em toda a cadeia chega o momento, lembra lá do nosso ciclo da vida? Nasce, se desenvolve, reproduz e encerra-se o ciclo. Quando eu encerro o ciclo, chega o momento dos seres decompositores. Eles fazem esse papel, tá? Então, o que é cadeia alimentar? A cadeia alimentar é o percurso de matéria e energia que se inicia sempre com os seres produtores. Lembra que eu falei aqui, ó? A planta. Vou botar aqui em cima. Aqui. A planta. Ih, ficou feio. Mas, se encerra onde? Lá nos decompositores, que eu acabei de falar para vocês. Ela corresponde à relação de alimentação, ou seja, de absorção de nutrientes e energia entre os seres vivos. Podemos dizer que a cadeia alimentar refere-se ao processo em que um ser vivo serve de alimento para o outro. Então, aqui nós temos todo esse processo. A planta é um ser vivo, se desenvolveu, cresceu, se reproduziu. Vamos supor que dessa planta aqui seja um pé de tomate. E aí,
O gafanhoto apareceu lá, estava com fome, precisava se desenvolver melhor, não consegue fazer fotossíntese, apesar de ser verdinho, né? Ele é verdinho, mas ele não tem clorofila, ele não faz fotossíntese. Se alimentou daquele tomatinho que estava lá na planta. O sapo, com fome, cansado, precisava se desenvolver, se alimentou do gafanhoto. Porém, em algum momento, o sapo não conseguiu se desenvolver e acabou morrendo. Agora entrou a vez dos seres decompositores. Os seres decompositores entraram em cena e fizeram a decomposição do sapo, tá bom? Bom, quem são os componentes da cadeia alimentar? A gente já falou um pouco sobre isso. Os produtores, os consumidores e os decompositores. Quem são os produtores? Os produtores são seres vivos que fabricam o seu próprio alimento através da fotossíntese, ou seja, são os seres autótrofos, desculpa. São exemplos de produtores as plantas e o fitoplâncton, tá? Então, assim, o fitoplâncton, ele é um compilado de microalgas que fica ali nos oceanos, mares, tá bom? Geralmente nos oceanos mais profundos, tá? Mas vamos focar aqui em 3 exemplos, que foi o que a gente trouxe lá na aula passada, que fazia fotossíntese. As algas, as plantas e as cianobactérias. Vamos focar nesses 3, tá bom? Esses seres são seres autótrofos, são seres produtores. Aqui eu trouxe uma vaquinha de novo. Não é a Mumu, mas eu trouxe uma vaquinha. Exatamente para a gente lembrar que o capim, que é plantado nas pastagens de gado, de criação de caprinos, ovinos, bovinos, enfim, né? Esse capim, ele é um ser autótrofo, né? É um ser vivo autótrofo. Ele cresce, ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e chega ao fim do seu ciclo, né? Então, assim, toda essa área é produzida. Todo esse capim cresceu, ele se desenvolveu e serviu de alimento para os animais. Esses animais, esses primeiros animais, são animais consumidores, que agora a gente vai falar que são seres heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento. Eu, você, os animais, tá bom? São seres que dependem e que buscam de outros seres a energia para a sobrevivência. Nós somos um exemplo disso, tá? Eles dividem-se basicamente em consumidores primários, secundários, terciários, chega a ter os quaternários, mas geralmente encerra-se nos terciários, tá? A gente vai parar por aqui hoje. Os consumidores primários, eles são representados pelos herbívoros. Alimentam-se dos seres produtores, são animais que consomem direto as plantas. Quem são esses? Vamos lá. Animais que só consomem plantas, ele não consome carne, ele não consome nenhum tipo de outro. O boi, a vaca, o cavalo, o cabrito, o bode, bem na nossa realidade. Vamos entender bem diante da nossa realidade. Esses animais só consomem as plantas. A capivara, dentre outros animais, né? Falei alguns aqui que eu lembrei agora. Mas são muitos animais que só consomem plantas, tá? Esses animais que só consomem plantas, eles são animais herbívoros. A alimentação dele, a base da alimentação dele é planta. E esses animais herbívoros são os consumidores primários. Os consumidores secundários, representados pelos carnívoros, alimentam-se dos consumidores primários. Muitos de nós somos exemplos de consumidores secundários, mas temos outros. O leão, o tigre, vamos lá, mais um. O gato, inicialmente é um consumidor secundário, tá?
o guepardo, são animais que só consumem carne. A alimentação deles, a base da alimentação deles é carne. Então, eles se alimentam diretamente do consumidor primário, tá? Quem são os consumidores terciários? Desculpa, preciso voltar. Perdoe-me. Os consumidores secundários, eles são os pequenos animais carnívoros. Pequenos animais carnívoros, tá? E os terciários são os animais de grande porte carnívoro, tá bom? Então, é aqui que se engloba o leão, animais de grande porte. É aqui que se engloba, por exemplo, o tubarão, é um animal de grande porte, tá bom? Nesse aqui de terciário, são os animais maiores, que consomem maior quantidade de carne, tá bom? Bom, e quem são os decompositores? Os seres decompositores são importantes para o ciclo da vida e da cadeia alimentar. Eles se alimentam da matéria orgânica em decomposição, lembra lá que eu falei? O animal ficou fraco por algum motivo, o animal morreu. Os seres decompositores vão lá e fazem a decomposição dessa matéria orgânica, a fim de obter nutrientes e energia. Nesse processo, transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica, que será utilizada pelos produtores recomeçando o ciclo. Vou dar um exemplo aqui para vocês bem prático. Tenho na minha casa algumas plantas. Essas plantas que eu tenho na minha casa são plantas que eu deixo lá, né? Nem sempre eu limpo, tiro as folhas mortas e vou deixando lá. As folhas que vão caindo, elas são decompostas pelos fungos, bactérias, alguns protozoários, minhocas, lesmas. E essas folhas, elas servem de nutrientes para a planta. São folhas secas que caíram, se decompõem e servem de nutrientes para as plantas. Como assim? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Algumas mães, pais, utilizam adubo nas suas plantas. O que é o adubo? O adubo nada mais é do que matéria orgânica decomposta por esses seres decompositores. São matéria orgânica, às vezes foi resto de alimento, a casca da banana, a casca da laranja, a casca do tomate, né? Um pedaço do pepino que ninguém comeu. Então, assim, esses restos de alimento, esse resto de planta, né? Folha morta, folha seca, ele é decomposto e aí serve como adubo para a nova planta, para a planta que está crescendo, tá? Bom, eu trouxe aqui 2 exemplos de cadeia alimentar, só para vocês terem uma noção. Cadeia alimentar terrestre e aquática. A terrestre, eu trouxe o produtor, consumidor primário, secundário, terciário, consumidor final. Quem que eu trouxe como consumidor final? A águia. Ela é o maior, tá? Então, ela é o consumidor final, tá bom? Ela que entra lá naquela etapa de consumidor terciário, que ela é o maior animal, tá bom? E os seres decompositores. A águia morreu, os seres decompositores vão lá, decompõem essa águia e aí serve como alimento para a planta continuar esse ciclo. E aqui, quem foi que eu trouxe? Eu trouxe os produtores, o fitoplâncton, né, que são microalgas, que alimentam caranguejos, pequenos caranguejos, as esponjas do mar, os ouriços do mar. E os peixes se alimentam desses pequenos caranguejos, camarões, desculpa, pequenos camarões, tá bom? Então vamos lá. O fitoplâncton alimenta o zooplâncton, que é o zooplâncton? São os pequenos animais do mar, tá bom? Que são alimento para os pequenos peixes, sardinha é um exemplo disso, que é alimento para os grandes peixes, que é alimento para os tubarões, tá bom? Aí o tubarão morre, se decompõe, né? O processo de decomposição, que aí gera todo esse ciclo. Os seres vivos que dependem uns dos outros. Eu trouxe 3 classificações: produtores, consumidores e decompositores. Trouxe também
um exemplo por fora, que são os animais que dependem uns dos outros. Esses animais são, por exemplo, piolho, carrapato, pulga. São animais que dependem do outro ser vivo. Ele retira o seu alimento diretamente do outro ser vivo, mas não para matar, tá? O carrapato, ele é um animal que ele está presente no cão, no gato, no gado, nos outros animais, não para matar. Por quê? Porque ele depende dos nutrientes do sangue desse animal. E ele só tem se o animal estiver vivo, tá bom? É como o piolho. O piolho não vai ficar na sua cabeça para lhe matar. Ele tá ali só para tomar o seu sangue e ficar bem, quietinho ali na dele. Só qual é o problema? Esses animais se infestam muito, né? E aí acabam causando constrangimento, não só para a gente, mas também para os animais. Causam problemas, algumas doenças, tá? E aí eu trouxe um pouco da cadeia aqui, que a gente vai estudar um pouquinho sobre ela na próxima aula. Isso aqui é só uma esquenta para a gente, tá bom? Ó, como que eu posso falar sobre isso? No ambiente, todo ambiente tem ser vivo e não vivo. Quem é o não vivo? Os fatores não vivos. Água, temperatura, ar, solo, luz, umidade. Quem são os seres vivos? Os seres que nascem, se desenvolvem e morrem. Precisam de energia. Podem se reproduzir. Dependem do ambiente e interagem com outros seres vivos. Qual é o equilíbrio que envolve tudo isso? As cadeias alimentares, que começam com seres vivos produtores, que eu trouxe como exemplo o capim. Logo em seguida, chegam os consumidores, que pode ser a capivara, o cavalo, e os seres vivos consumidores, como a onça, e no final, os decompositores, tá bom? A gente vai estudar um pouco mais sobre isso na próxima aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e espero muito mais de vocês na próxima aula, tá? Ei, não esquece, usa máscara, te preocupa e te mantém em segurança, tá bom? Beijo, tchau, tchau, até a próxima aula!